Corpus Christi. Corpus Christi é uma expressão latina, que significa corpo de Cristo. Trata-se de uma festa que celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. Ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. A origem da solenidade do corpo e sangue de Cristo remonta ao século XIII. A solenidade de Corpus Christi, que a Igreja celebra anualmente, na primeira quinta-feira após a oitava de Pentecostes, não possuía existência desde sempre. O marco de sua instituição foi na verdade a Bula Transitorus Dioque Mundo, do Papa Urbano IV, publicada em 11 de agosto de 1264, e o decreto em 1269. Mais notável que esse decreto do Papa, no entanto, foram seus antecedentes sobrenaturais. A literatura aponta normalmente dois eventos principais e decisivos, que culminaram com a instituição da solenidade de Corpus Christi. Sendo o primeiro, a visão de Santa Juliana de Liege, religiosa agustiniana belga, e por fim, um milagre eucarístico ocorrido na cidade de Bolsena, na Itália. As ligações não são apenas frutos de especulações históricas. O Papa responsável pela instituição de Corpus Christi conheceu pessoalmente ambos os acontecimentos. Pela causa do surgimento da festa de Corpus Christi, foi conquistado Tiago Pantaleão de Troyes, que conhecera a freira visionária durante o seu ministério de arquidiácono em Liege. Foi precisamente ele que, tendo se tornado Papa assumindo oficialmente o nome de Urbano IV, instituiu a solenidade de Corpus Christi como festa de preceito para a Igreja Universal. O Papa Urbano IV foi portanto o responsável primordial pela recepção do segredo das visões da freira agustiniana, Juliana de Montcornillon, favorecida com visões de Cristo demonstrando o desejo que o mistério da Eucaristia adquirisse celebração, com um destaque. Juliana de Liege nasceu entre 1191 e 1192. Órfã aos 5 anos, foi confiada aos cuidados das monjas agustinianas do convento leprosário de Montcornillon. Aos 16 anos recebeu a primeira visão, por volta de 1209, as quais repetiria-se várias vezes durante suas adorações eucarísticas. A visão apresentava a lua no seu pleno esplendor, com uma faixa escura que a atravessava diametralmente. Então o Senhor a fez compreender o significado. A lua simbolizava a vida da Igreja na Terra, a linha opaca representava, ao contrário, a ausência de uma festa litúrgica, cuja instituição solicitava a Juliana que desempenhasse de maneira eficaz, ou seja, uma festa onde os fiéis pudessem adorar e enaltecer a Eucaristia, para expandir a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. O chamado milagre de Bolsena Orvieto, por sua vez, foi operado por Deus com um sentido bastante particular: firmar a fé vacilante de um sacerdote. Propósito que se abrangeria à fé dos demais, tendo em vista sua repercussão. Em 1263, um ano antes, portanto, da instituição de Corpus Christi, um padre alemão, chamado Pedro de Praga, parou na cidade de Bolsena depois de uma peregrinação à Cidade Eterna. A crônica geralmente o descreve como um padre piedoso, mas que possuía dificuldades para acreditar que Cristo estivesse realmente presente na hóstia consagrada. Por causa de sua descrença, algo surpreendente aconteceu. Enquanto celebrava a Santa Missa sobre o túmulo de Santa Cristina, mal havia ele pronunciado as palavras da consagração, quando repentinamente sangue começou a jorrar e escorrer da hóstia consagrada, gotejando em suas mãos, descendo em seguida sobre o altar corporal. O padre ficou imediatamente perplexo. A princípio, ele tentou esconder o sangue, mas resolveu então interromper a missa e pediu para ser levado à cidade vizinha de Orvieto, onde o Papa Urbano IV então residia. O Papa ouviu o relato do padre e o absolveu. Mandou então emissários para consolidar uma investigação imediata. Quando todos os fatos foram finalmente confirmados, ele ordenou ao bispo da diocese que trouxesse a Orvieto a hóstia e o pano de linho contendo as manchas de sangue. Juntamente com arcebispos, cardeais e outros dignatários da Igreja, o Papa realizou uma procissão e, com grande majestade, introduziu as relíquias na catedral. O corporal de linho contendo as marcas de sangue ainda se encontra reverentemente conservado e exposto na Catedral de Orvieto. Como se sabe, depois dessa casualidade, o Papa pediu a ninguém menos que Santo Tomás de Aquino para compor os textos litúrgicos referentes a Corpus Christi, de cuja pena surgiram os mais belos hinos já escritos destinados ao Santíssimo Sacramento.
e que se fazem uso ainda hoje. Em 11 de agosto de 1264, o Papa lançou de Oviedo para o mundo através da Bula Transiturus Dioque Mundo, o preceito de uma festa com extraordinária solenidade em honra de Corpus Christi. A festa de Corpus Christi foi decretada em 1269. O decreto de Urbano IV teve, no entanto, pouca repercussão, porque o Papa morreu em seguida. Mas ainda assim, conseguiu se propagar por algumas igrejas, como na Diocese de Colônia na Alemanha, onde Corpus Christi era celebrada antes de 1270. A procissão surgiu em Colônia e difundiu-se primeiro na Alemanha, depois na França e na Itália. Em Roma é encontrada desde 1350. Corpus Christi ou Eucaristia é um sacramento, e foi instituído na última ceia, quando Jesus declarou: "Este é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim." Devido à Eucaristia ter sido celebrada pela primeira vez na Quinta-feira Santa, Corpus Christi passou a ser celebrado sempre numa quinta-feira. Neste sacramento, no exato momento da consagração, ocorre a transubstanciação, ou seja, a matéria do pão torna-se carne, e o vinho torna-se sangue de Jesus Cristo, durante a ocorrência da Santa Missa, realidade incontestável que acontece, mesmo que o processo de metamorfose da matéria não seja apresentável de forma visível, possibilitando a distinção. Corpus Christi é celebrado 60 dias após a Páscoa. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja não há salvação. Do ano de 2007.